Olá, pessoal, tudo bem aí? Aqui tudo ótimo. Olha só o que eu preparei para vocês para esse último vídeo de pinguins, né? Do módulo pinguins. Uma pinguim gordinha, fofinha, olha que carinha redondinha, com um vaso de morangos, com os morangos, folhinhas, né? Ó, aventalzinho, muito fofa. E claro que não podia faltar o puxa-saco. Criei coragem e risquei a pinguim completa, né? Com corpinho e tal, porque normalmente nos vídeos anteriores eu coloquei só a carinha. Mas nesse aqui eu fiz inteirinha. Mas fica aí a opção de vocês também riscarem só metade do corpo, puxando aqui para baixo, tá bom? Então, eu vou pintar junto com o pano de copa esse puxa-saco. Ela tá muito linda, gente, um pano maravilhoso. Olha só que chique que tá esse pano. Olha só, gente, é de babar, de admirar mesmo a lindeza. Todo bordado, né? Bordado inglês. A Ângela realmente caprichou nessa coleção. Se vocês quiserem comprar esse pano prontinho para pintar, vocês podem chamá-la ou pedir para mim que eu passo o pedido para a Ângela fazer. Quero colocar esse stencil aqui por trás da pinguim. É um stencil no site vocês encontram dentro de um kit de semaninha. É uma semaninha, tá? E peguei o de morangos e vou colocar aqui atrás com verde, vermelho. Vai destacar assim super bem. Quem sabe até nesses tons, né? Verde musgo. Tem aqui o verde bandeira. Não separei ainda as cores. Estou só mostrando para vocês. Atrás também. Olha só esse acabamento. Gente, não é comum. Pano de copa que a gente vê por aí não tem nada disso. Esse aqui é um hiper, super pano de copa, que eu nem considero pano de copa, dá para fazer um pano de fogão, aí ele é enorme, ele é comprido, ó, e bem largo, tem 54 ou 55 de largura, é bem confortável mesmo. Bom, já apresentei aqui o nosso trabalho e agora eu vou pegar as tintas para a gente começar a esfumar. Então, nós vamos começar pelo esfumado aqui atrás, né? Sempre eu começo pelo que está por trás. Separei aqui verde glacial e o clareador. E vou dar uma dica aqui, eu sei que muitos de vocês já sabem, né? Mas eu gosto de brilho. Às vezes eu faço o esfumado com brilho aqui em volta. Então, aqui eu tenho o glitter de poliéster, cristal. Eu vou colocar um pouquinho aqui no clareador, ó. Aí você mistura, tá? E vamos aplicar no nosso trabalho, vai ficar tudo brilhando. Então, vem aqui, umedece o fundo. Pincel, tô com um pincel 12. Ó, umedece. Que vai ficar assim com um brilhinho, vai ficar bem bonito. Eu gosto bastante. Como eu estou sem o glitter da Acrylex, aquele glitter ou vem no formato de frasquinho, ou vem também em formato dimensional, né? Tanto faz. Você derrama aqui um pouquinho na tampinha, ou se você gosta de brilho como eu, você pode fazer em todo o clareador. Então, coloca dentro do clareador o glitter, cristal da Acrylex, ou esse aqui, como eu tô fazendo, né? E vamos aplicar no fundo. Olha que brilho bonitinho, gente. Dá para vocês verem aí? Aí vem com
o diluente, o verde glacial e vamos esfumando. Não precisa fazer um fundo enorme, vamos fazer um fundo delicado e suave. Então vem, ó, aplica o verde glacial ou o verde bebê, caso você não tenha. O verde bebê também é bem bonito e é clarinho, né? E esfuma, ó. Aplica e esfuma. Nós vamos fazer isso em volta de toda a pinguim. Vamos deixar tudo brilhando, gente. Eu amo o brilho, eu acho que fica assim super bonito. Só que esse glitter em pó, ele não tem a garantia de lavagens. Ou seja, se você usar como eu estou usando, com o tempo, conforme você vai lavando a peça, pode sair, porque é um pozinho, né? Mesmo misturando aqui na tinta, não deixa de ser um pozinho. E o glitter da Acrylex, ele é uma tinta que tem cola. Então, ele, assim, é para sempre, gente. Não sai mesmo as tintas Acrylex. Vocês sabem que tem qualidade muito boa, não é propaganda. Não trabalho mais para eles. Já trabalhei durante meus 20 anos como professora Acrylex. E viajando por todos os países aí fora, né? Mas agora não mais. Mas continuo fiel com os produtos, usando os produtos da Acrylex, porque são realmente muito bons. Então, se você tiver o glitter da Acrylex, o glitter cristal, olha, fica show, viu? Pode colocar aí no seu clareador e nos seus trabalhos. Então, eu vou fazer isso, gente. Eu vou umedecendo, como vocês estão vendo. E esfumando, movimento circular por partes. Não adianta umedecer com clareador em tudo, porque vai secar. Então, vai umedecendo aos poucos e aplicando o verde glacial. E mesmo assim, esfumando, ó. Fica bem clarinho, tá bom? Vamos lá, então? Olha só que gracinha que ficou, gente. Olha que brilho maravilhoso, tudo brilhando. Lindo, lindo. Eu amo, gente. Depois que eu já fixei aqui o stencil para gente fazer o fundo, né? Depois vamos finalizar aqui embaixo também com verde embaixo dos pezinhos. Tenho esse stencil bonitinho, porém, se você tiver outro qualquer que você queira colocar aqui por trás, né, da pinguim, ou também se não há necessidade de colocar. Eu gosto muito de enfeitar, principalmente quando se trata de pinturas country, como essa, né? Eu tenho aqui verde seco, que pode ser qualquer verde, verde grama, o que você tiver. Quando você tem stencil rendado assim, você tem que ir com um pincel menor. Eu tô com o pincel número 6 e vou esfumar aqui dentro do projeto, ó. Tudo aqui eu vou esfumar, tá? Eu não quero sair para fora do desenho, então eu só vou trabalhar essa rendinha aqui, depois vamos pintar a folhinha aqui do morango, que pode ser com verde bandeira, que vai ficar mais escurinho. Então, verde seco em volta nessa renda, e aqui na sépala do morango, você pode colocar o verde bandeira. Eu estou usando verde bandeira, inclusive no piso, e aqui nós vamos escurecer entre os morangos, porque o meu acabamento puxa para esses tons, tá bom? Então, vamos por etapa. Primeiro, vamos trabalhar o stencil em volta, para depois fazer a parte interna. Eu tenho esse stencil à venda no site, se vocês quiserem comprar. O kit de stencil é uma semaninha.
vocês comprem e pode aplicar como eu estou fazendo. Se não, também não tem problema. Não precisa colocar stencil no fundo, tá bom? Eu que gosto, eu amo decorar, né? Então, eu vou fazer aqui e já mostro para vocês. Olha só que bonitinho que ficou esse fundo, gente. O morango vermelho, eu simplesmente transferi o stencil. O stencil era esse modelinho. Verde bandeira, que tinha umas sementinhas que eu coloquei vinho e depois com pincel zerinho fiz um amarelinho, tá? Ó, do lado de cá também. Opcional, já deixo bem claro que é opcional. Vamos fazer aqui embaixo o piso. Separei o próprio verde seco, isso, verde seco. Passei diluente para ficar lisinho, né? Com verde seco nós vamos fazer o apoio aqui, o piso dos pezinhos. Não precisa fazer um piso grande, largo. É só para dar apoio mesmo, para o desenho não ficar voando, né? Ó, estica. Aqui por baixo. Tá? Verde seco. Ó, o verde musgo, o verde que vocês quiserem colocar aí. Temos bastante tons, né? Ó, ajuda aqui na finalização embaixo com o clareador. Para não ficar parada a tinta. Com verde bandeira, vamos acentuar mais um pouquinho, só embaixo dos pezinhos, ó. Vem aqui por baixo e dá uma profundidade. E com branco, umas luzes embaixo, aqui, ó. Deixa eu limpar o pincel aqui no paninho. E vem aqui nas laterais, ó. Um pouco de branco. Finalizando o piso. Na sequência, nós vamos lá para cima na carinha. Vamos começar pela carinha dela, né? Poderia começar pelos morangos, ali pelo vaso. Mas eu vou começar pela carinha dela, com branco, sombra com cinza lunar. Então, já vai separando aí, pra gente começar a trabalhar. Separei aqui para a carinha dela. Deixa eu pôr aqui, ó. Branco, cinza lunar, que já está misturado com branco, então é um cinza lunar mais clarinho. E o diluente que eu acabei de passar em toda a carinha dela, ó. Tudo aqui tem diluente. E agora nós vamos pintar tudo com branco, ó, tá super lisinho, gostoso de pintar. Você vem aqui, ó, preenche. Tô com um pincelão Castelo número 10, o 522, tá? Então, vamos preencher tudo para sombrear com cinza lunar. Tá
bem úmido ainda, com cinza lunar. Esse cinza misturadinho já com branco. Senão você faz aí uma misturinha do cinza lunar com branco para você ter um cinza mais claro, não ficar aquela marca feia, né? Em volta da carinha dela. E mesmo passando esse cinza que eu fiz essa misturinha com branco, se você sentir que na aplicação aqui a tinta fica parada, você volta, pega um pouquinho mais de branco e matiza as cores, né? Mistura um pouquinho as cores. Mas não deixa a tinta parada. Olha, por exemplo, aqui do jeito que está. Não tá feio, gente? Tá feio. Aí você vem com branco e aplica para você tirar aquela marca parada do cinza. Fica uma pintura mais delicada, tá? Então tem esse carinho que você vai observar a diferença na qualidade do seu trabalho, da sua pintura. Ó, vem tudo aqui em volta. Esfuma. Volta um pouquinho com branco, ó, arredonda. E vamos trabalhando assim, sempre assim. Não é só aplicar tinta. É aplicar a tinta e trabalhar a pincelada. Esfumar, né? Aqui é o peitinho dela, eu aproveitei também e passei o branco. Tem lá embaixo uma parte do corpo, né? Também que vai ser branco, eu já mostro para vocês. Ó, vem aqui. Ficou meio manchadinho, volta com branco, ó. O branco tira, né? Tá bom? Entenderam aí, né? E aqui nos cantinhos dos olhinhos, ó, dos dois lados, limpa o pincel, esfuma um pouquinho, para dar profundidade. Tá vendo como ficou mais escurinho? Tá bonitinho, né? Por baixo do bico, um pouquinho de sombra. Onde mais? Acho que só, né? Aí aproveita que você está com branco. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu fazer as bochechas também, assim a gente já ganha tempo. Eu tenho aqui o pink. Mistura com um pouquinho do branco para ele não ficar muito forte, ó. E vamos fazer uma bochechinha de um lado e do outro. Esfuma. Não deixa parada a tinta. Se você sentiu que ficou parado, volta aqui com branco, ó. O branco ajuda a deixar uma bochecha mais suave. Do outro lado também.
Fofinha, né? E vamos aproveitar que estamos com o branco. Aqui, ó, a barriguinha, né? Essa barriga, parte do corpo aqui. Você vai passar o diluente em toda essa parte, aqui embaixo. E depois branco. E vamos sombrear com cinza lunar. Ó, vem com branco, preenche tudo. Preenchidinha, super úmida, a barriguinha aqui. Vem com cinza lunar, cantinho do pincel. Aplica e esfuma, ó, estica a tinta. E na parte de baixo, aqui, ó, também. Então, a marquinha aqui, o movimento, né? Vem também com cinza lunar. Bem simples, né, gente? Bem gostoso de fazer mesmo. Aliás, eu tô apaixonada aqui por esses pinguins. São muito lindos, muito carinhosinhos, meiguinho a carinha, né? Uma carinha assim, meiga. Muito bonitinho para pôr na cozinha. Você que gosta, que coleciona, tem gente que coleciona pinguins, né? Põe na geladeira, em cima da geladeira, decora a cozinha com pinguins. Fica muito bonitinho. Olha, gente, é só isso mesmo, tá? Branco com cinza lunar. Voltamos lá para cima e eu vou separar as cores do bico, dos olhinhos, e aí já vamos pintar também os pés, que são da cor aqui do bico. Vamos lá, então. O bico, bem fácil também, ó. Vamos passar. Vocês já devem estar tudo profissional em fazer pinguim, né? Quantos pinguins nós já pintam? Bom, eu pintei dobrado, né? Porque eu tô fazendo puxa-saco. Eu tô no 2, 4, 6, 8, né? 8 pinguins, meu Deus do céu. E vocês aí estão no quarto, né? Bom, tem a linguinha que já nós vamos passar o vermelho escarlate. Aqui no bico diluente. E agora amarelo ouro. Mas é verdade, sabe o que eu falei, gente? É verdade. Quanto mais a gente pinta um determinado tema, a gente fica mais craque. A gente se profissionaliza sem querer, né? Vai pegando um jeitinho e já vai fazendo até de olho fechado, não é verdade? Ó, biquinho, todos eu fiz do mesmo jeito. Só um que eu acho que eu sombreei com caramelo, mas o laranja fica mais bonito. Passou? Amarelo ouro, vem com laranja na parte de cima, estica a tinta para as laterais, ó. Importante que esteja úmido
o bico para não ficar parada a tinta, ficar mais suave. Aqui embaixo da boquinha, oh meu Deus, parece boca, bico, né? Que é um bebê, é bichinho, é humanizado, então a gente fala como se fosse um bebê mesmo, né? Ó, estica um pouquinho. Tá? Vem com isca, pouquinho, cerâmica, menos do que o laranja. Ó, aplica aqui em cima, acentua aqui a sombra, aqui por baixo. Deixa eu passar uma isca mais aqui de laranja, que eu achei que ficou... Escondeu, né? Esse bico aqui é maior. Maior do que os outros, eu acho. Ou tanto quanto. Depois que secar, eu vou passar agora, mas vocês sabem que, como está úmido o amarelo ouro, então essa luz branca acaba não pegando muito bem. Eu só vou passar, mas daqui a pouco, quando secar, aí a gente tem que reforçar mais essa luz. É importante, tá? Essa aqui, ó, bem aqui no meio. Deixa eu pegar um pincel menorzinho com vermelho escarlate. Tem uma linguinha aqui, ó. Só preencher com vermelho escarlate. Um pouquinho só de cerâmica aqui na parte de cima. Borrei aqui, né? Acerta depois com zerinho. Contorna. Você vai contornar tudo com cerâmica, inclusive esse detalhezinho aqui, ó, do bico, com cerâmica. E já aproveita. Esse acho que é o único pinguim que tem nariz respirador aqui. Ó, acho que é o único, eu não lembro de ter feito nos outros. Então, aqui vocês entenderam. Aguardar a secagem e passar um pouco mais de branco aqui no meio. Contornar com cerâmica e tá pronto. E vamos descer aqui embaixo. Gente, o pano é enorme, nem cabe na mesa. Meu Deus. Pezinho. Meu pincel tá sujo de amarelo, então não tem problema. Vamos umedecer tudo com o diluente. Vamos passar amarelo, ouro como base, sombrear com laranja, escurecer com cerâmica e iluminar com branco, igual o bico, do mesmo jeitinho. E sempre passa aí uma demão do diluente, que ajuda bastante, né? E aqui é só preencher, tá, gente? Passei amarelo ouro. E agora aqui por baixo, ó. Vai devagarzinho, que o laranja é forte. É uma cor que pega mesmo. Se tomar cuidado, ele avança e o pé do pinguim vai ficar todo laranja, né? Arruma direitinho. Aí, para não ficar assim parado, você volta com um pouquinho do amarelo ouro, ó, e esfuma. Aí você consegue tirar um pouco essa
marca pesada, né? Vem aqui, em volta. Escurece. Por trás dos dedinhos, aqui, ó. Vem com amarelo ouro para esfumar, né? Acentuar mais aqui. E com branco, cerâmica, né? Um pouquinho de cerâmica. Aqui por baixo, ó. Por trás. Cuidado, cerâmica também é uma cor forte. Limpa no paninho aí, pincel, vem com branco. E vamos iluminar os dedinhos aqui, ó. Esfuma, não deixa parado. Importante o branco, né? Uma luzinha aqui. Só isso, gente. Só isso mesmo. Eu vou fazer o outro aqui do mesmo jeitinho que eu fiz esse daqui. E depois vamos lá para cima fazer o olhinho, tá bom? Terminei aqui os pezinhos, contornei com cerâmica. Ficou bem definido mesmo, né? O bico também contornei com cerâmica. Acentuei um pouco mais esse branquinho aqui do meio. E, gente, olha o que me ocorreu antes de ir para os olhinhos, que eu já até separei as tintas. Tenho aqui um stencil de coração. Eu vou fazer a luz da bochecha. Deixa eu pegar um coraçãozinho aqui pequenininho, ó. Não, esse aqui, ó. Tá bonitinho. E vou passar o branco aqui. Tiro o excesso, ó. Uma luzinha. Às vezes eu faço bolinhas, né? Vocês já viram quando eu faço bolinhas? Mas o coraçãozinho... Nossa, nem dá para aparecer, gente, mas é um coração. É um coraçãozinho aqui. Depois eu reforço mais. Aqui, ó. No meio da bochecha. É assim que secar, eu retoco para ficar mais clarinho. Bom, vamos então fazer os olhinhos. Separei preto, branco, azul celeste, azul marinho e o diluente. Aqui na parte, pincel número 2. Aqui na parte de baixo, já passei o diluente e o branco puro. Simplesmente eu passei, vim aqui, ó, e passei branco. Na parte central, aqui no meio do olhinho, você pode vir com o azul celeste. Tem que vir com pincel pequeno, hein, gente? Porque o espaço aqui é exatamente do pincel número 2. Olha lá, ó. A largura dá certinho. Faz nos dois, tá? Aqui também.
Veja direitinho, para vocês fazerem os olhos do mesmo tamanho, porque às vezes a gente faz um maior que o outro, fica deformado, né? Então é importante que os olhos fiquem do mesmo tamanho. Vem com um pontinho só de azul marinho nos cantinhos, ó. No cantinho do olhinho e escurece, ó. Aqui e aqui. Dá para vocês verem direitinho aí, né? Limpa o pincel, não tenha pressa, pode aguardar um pouquinho a secagem. E aí, aqui no meio, a gente vai iluminar com branco. Vai ficar mais clarinho. Passei uma demão. Claro que não ficou tão claro, mas assim que secar, aí você pode retocar essa luzinha branca. Enquanto isso, vamos seguir adiante. Aqui preto e preto, né? Segue direitinho o risco. E só preencher. Tarefa assim mais difícil de um olhinho são os cílios, né? Vocês sabem disso. E para isso precisamos o quê? De um pincel bem fininho, um 0,000, 3 zeros, tá? Que é o pincel mais fino que nós temos para contorno. O meu é isso, ó, ele é 3 zeros, coitadinho, já nem tem mais pelinho. Sempre que vocês forem fazer cílios, contornos, tem que aquarelar a tinta com aquarela silk. Essa aqui vocês sabem, né? Aquarela silk incolor. E aí você vem contornando o olhinho bonitinho. Não tenha pressa, vai com carinho. E vai fazendo. Contorna e depois puxa os cílios. Aqui no meio eu não costumo passar preto, porque fica assim uma expressão pesada. Pode observar. Antigamente eu passava assim. Mas com o tempo a gente vai observando e vendo o que fica melhor, né? E aqui é só puxar os cílios. Bem fininhos. Tá? Fica uma graça, né? Do lado de cá também. Do mesmo jeitinho. E aqui, 2. Sobrancelhas. Também. Aproveita que você tá com o pincel já no jeitinho. E contorna. Uma bolinha aqui, outra bolinha aqui. Do lado de lá eu vou fazer do mesmo jeitinho. Com pinta-bolinhas, deixa eu ver se ele tá aqui pertinho. Ou o cabo do pincel, né? Vocês podem fazer as bolinhas. Deixa eu ver se já tá um pouquinho seco aqui, ó. Para retocar. Ainda não. Sujeirinha do pincel, um fundo de luz aqui, ó. Vem com pinta-bolinhas
Vamos fazer uma bolinha no centro. Com um zerinho mesmo, né? 3 luzinhas. Do outro lado, eu vou fazer do mesmo jeito, tá, gente? Desse mesmo jeitinho aqui. Vou passar preto, vou fazer um fundo de luz branquinho e as bolinhas, e os cílios e sobrancelhas. Aí, já que estamos com o preto em mãos, já podemos preencher a cabeça e o corpinho com preto. Pronto, gente, olhinhos prontos, reforcei com um zerinho aqui dentro do coração, olha como ele ficou mais branquinho, né? Ficou bem bonitinho. E agora, como eu sempre falo, nos 4 vídeos falei a mesma coisa. Vamos pintar a parte fácil. Por que fácil? Porque é tudo preto, né, gente? Só tem, claro, luz seca no final, que nós vamos fazer depois que secar tudo preto, aí nós vamos fazer a luz seca nas laterais aqui e no centro. O único problema, gente, é ter o cuidado para não sair fora do risco, tanto por fora como por dentro. Tomar esse cuidadinho para não invadir e deformar o desenho. Preto é preto mesmo, só tem que tomar esse devido cuidado. Pode preencher também bracinhos, o corpo. Onde mais? Ó a mãozinha aqui, eu não vou esquecer dessa vez, ó. Tem uma mãozinha aqui segurando o vaso. Vamos lá, então? Com calma, tranquilidade, tudo preto. Tudo pretinho, né? Já está seco, inclusive. E agora, nós vamos fazer aquela luzinha seca, né? Tira todo o excesso do branco, pega o branco, retira o excesso no paninho do seu lado. Aqui no centro, ó, luz seca. Aqui, nessa lateral, ó, também, exatamente como nós fizemos em todos os vídeos até agora, porque nós iluminamos todos os pinguins com a luzinha seca, né? Ó, vem aqui nessa lateral, deixa mais clarinho aqui, né? Onde mais? Cuidado aqui, ó, quando vocês estiverem pintando o bracinho com preto, cuidado para não misturar tudo, ficar sem definição, que nem aqui, por exemplo, ó. É a definição do bracinho. Vem aqui iluminando. Pega mais tinta, tira o excesso. Aqui no bracinho também tem uma luz sequinha. Mãozinha. Aqui também, gente, ó. O rabinho, né? Aqui. Você vê, ó, o pouquinho de tinta que eu coloquei para fazer lá em cima é a mesma tinta que eu estou seguindo aqui, né? Então, é bem econômico. A luz seca, ela é bem sequinha, bem pouquinha tinta mesmo. Vem aqui, ilumina. Aqui também tem um foco de luz. E só, gente. Aí, vamos fazer olha eu falando aqui, pelinho de novo, gente. Oh, meu Deus. Dá uma aquarelada no preto, para ele ficar mais fininho. E vamos fazer uns fiozinhos fininhos, umas penugens, né? Bem delicadinhas, ó. Com preto. Em toda a cabecinha, em volta, né? Aqui, ó. Também, não só fios para baixo, como você pode fazer uns fios também viradinhos para cima. Por dentro aqui, olha, não se esqueçam
também tem uns fiozinhos, enfim, em todo o corpinho. Terminando aqui de fazer esses fiozinhos fininhos, aí nós vamos pintar o laço e depois o avental. Assim já deixa todo o pinguim pronto e vamos para os morangos com vasinho. Então vamos lá fazer puxadinhos bem delicados em volta de todo o pinguim. Para o lacinho eu separei verde kiwi, verde bandeira, branco e o diluente. Então, você vai passar uma demão do diluente. Vou começar aqui pelo centro, com verde bandeira direto, tá? Então, vem aqui, ó. Preenche direitinho. Que aqui é mais escuro, né? Aquela parte interna do laço. Do outro lado, do mesmo jeitinho. E depois que der uma leve secadinha, com o próprio verde kiwi, pode fazer uma luzinha, tá? E agora vamos preencher essa parte aqui de trás. Verde kiwi, o laço é verde kiwi, né? Com sombras de verde bandeira. Aqui, gente, é opcional essa cor, viu? Você pode fazer um laço bem bonitão, se você quiser fazer azul ou rosa, do jeito que vocês quiserem. Eu estou seguindo aqui o meu barrado, que puxa para os verdes, vermelhos, né? Tem um morango aqui do lado, que já nós vamos pintar com vermelho. Então, ó, passou. O verde kiwi. Tô com pincel tigre número 8, cortado lixado, tá? Ó, passou direitinho. Vem por baixo do laço aqui, ó, por baixo, sombreando com verde bandeira. De repente, você quer fazer um laço cor-de-rosa, faz um fundo rosa bebê, ou pink mesmo, sombreia com rosa escuro ou carmim, um pouco de vinho, ilumina com branco. Então, tem outras opções de cores também. Não deixa a tinta muito parada, ó, vem, esfuma um pouquinho. Sentiu dificuldade? Vem com verde kiwi. Ó, vou pegar até o verde kiwi aqui. E aí você esfuma. Já pode também levar no cantinho do pincel o verde bandeira. E sombreia também aqui em volta. Aí você vai preenchendo todo o laço desse jeito, com verde kiwi e sombra de verde bandeira. Depois, vamos voltar aqui com luz seca, tá? Então, vamos continuar preenchendo. Sentiu dificuldade? Vem com diluente, ele fica sempre do meu lado, ó. Diluente sempre do lado aí, para você preencher o fundo. Porque se você sentir dificuldade, o tecido tiver a trama muito aberta, com certeza você vai precisar
do diluente. Então, vem, ó, passa. Você pode fazer todo o laço, igual eu estou fazendo aqui, para vocês verem, tá? Acerta as laterais, levando a tinta sempre no cantinho do pincel. Para você conseguir esse arredondamento aqui, ó, tá vendo? Esse formato redondo, só levando no cantinho do pincel, senão você não consegue preencher as bordas, né? Importante. Preenchidinho. Aí vamos com as sombras. Verde bandeira. Aqui, nessa marca, ó. Por trás também. Quando ele secar, com certeza vamos voltar aqui, acentuando mais essas sombras, tá? Elas vão ficar um pouco mais escuras. Ó, fez a sombra, aguarda um pouquinho. Eu vou fazer só o fundo de luz aqui, mas quando secar a gente pode realçar mais. Vem aqui em volta. Se você borrar aqui para dentro, não força o branco, não. Depois com verde, bandeira, a gente arruma lá por dentro, tá? Porque às vezes a gente quer arrumar, vai indo com branco, aí deforma a pintura. Então, aqui em volta é mais clarinho. Acima dessa sombra, marcou a sombra, acima dela, não em cima, acima. Luz, esfuma, não deixa parado também. Aqui, ó. Define melhor o laço aqui nas beiradinhas. Sabe por que às vezes a gente vem aqui com cuidado, mas mesmo assim borra? No meu caso aqui, eu tô com um pincel novo. E o pincel novo, ele é desobediente, viu? Você vem aqui com o maior carinho, né? Trabalhando danado, vem com os pelinhos aqui para fora. Quando acontecer isso, mesmo o pincel sendo novo, gente, eu costumo dar mais uma desfiada com a tesoura, aparo mais um pouco e lixo, mesmo vindo de fábrica, cortados e lixados. Eu não confio, não,
Eu sou chata com pincel, gente, como eu sou chata, meu Deus. Não é qualquer pincel que eu me simpatizo, não. E aqui dentro também luzes, ó. E é isso, gente. É isso que eu fiz aqui, sem mistério, nada de mistério e segredos. Bem simples assim. A diferença... Ah, aqui também, né? A diferença é que eu vou fazer o outro lado desse mesmo jeitinho, que é o tempo de ir secando mais essa tinta, para a gente reforçar mais as cores. Apenas isso. Mas a técnica é essa aí, fundo, sombras e luzes. Agora eu vou pintar deste lado, do mesmo jeitinho que eu fiz aqui. Já mostro para vocês. Quero que vocês observem, gente, a diferença que é quando você aguarda a secagem e volta retocando, reforçando as sombras, né, aqui por baixo, e depois reforçando também as luzes. Então, façam isso, tenham esse carinho, essa preocupação de deixar a nossa pintura bem bonita. E para isso tem que aguardar a secagem e voltar esfumando um pouco mais de branco e reforçando as sombras. E com branco, não precisa contornar com o verde bandeira. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pespontar todo o laço com o pincel zerinho e o branco, ó. Dá uma aquarelada aí no seu branco para ele ficar um pouco mais suave, para você conseguir fazer os contornos pespontados. Ao invés de só contornar, nós vamos pespontar, né? Então, vem aqui com carinho e vai fazendo os tracinhos. Isso, gente, em volta de todo o laço, tá bom? A parte interna não, aqui onde passamos branco não precisa. Mas aqui em volta você pode pespontar. E com um cabo do pincel, ou um pinta-bolinhas como o meu, vamos fazer uma decoração com bolinhas vermelho escarlate. Então, você vem aqui e vai fazendo as bolinhas. Fica bem bonitinho, delicado, né? Olha lá que gracinha. Aí, eu vou fazer do lado de lá também. Mas primeiro eu vou pespontar com branco, fazer as bolinhas com vermelho escarlate, e aí sim, nós vamos lá para baixo, aqui, ó, pintar o aventalzinho. Deixa eu virar assim que fica mais fácil, né? Então, deixa eu terminar aqui e já mostro para vocês. Olha só, gente, que fofinho que ficou esse laço, né? Ficou uma gracinha. E agora, nós vamos pintar o avental, vamos lá para baixo. Eu vou pintar essa base toda dele de marfim, com sombra de cerâmica, isso mesmo. E esse babado aqui embaixo, nós vamos de vermelho escarlate. Então, vamos começar por essa parte de baixo aqui, ó. Vocês vão passar vermelho escarlate e vamos sombrear com vinho e iluminar com branco, tá? Então, aqui é só passar direto
tudo aqui em volta, tá, gente? Ó, só vermelho escarlate por enquanto. Vermelho escarlate ainda tá um pouco úmido. Com vinho, peguei um pouco também do berinjela, ó. Mistura os dois. Fica assim um tom mais intenso, mais bonito. Berinjela com vinho. E nós vamos fazer a sombra aqui por baixo, ó. O avental, com essa mistura aí do berinjela com vinho. Esfuma, não deixa a tinta parada, né? Principalmente nessas curvinhas aqui, ó. Realça bem, para deixar mais escurinho. Só o vinho fica muito clarinho. Então, eu falei, deixa eu misturar um pouquinho do berinjela. Se você não tiver berinjela, você pode pôr uma isca de preto, tá? No vinho, só para fazer essa sombra aqui por baixo, aqui nessas curvas. E também não só a parte de cima, que nós vamos sombrear, mas nessas partes arredondadas embaixo, ó. Aplica a tinta e estica. Aplica a tinta e estica para as laterais. Também. É importante, gente, esses detalhes. Que bobagem, não há necessidade. Há necessidade, sim, porque dá uma profundidade, assim, sem explicação. Fica realmente mais bonito. E também as luzes. Então, é importante aplicar a sombra. Arruma direitinho, tô esticando um pouquinho para não deixar a tinta parada. Já vai secar. Aí a gente volta aqui, porque agora não adianta, não pega, ó, tá vendo? Fica patinando, né? Deslizando o pincel e acaba não dando o efeito que a gente quer. Então, tem que esperar um pouquinho, sim, a secagem. E vamos fazer. Deixa eu pegar um outro pincelzinho aqui. Nós vamos fazer exatamente nessas curvinhas aqui, ó, um pouquinho de luz seca com branco. Não é muita tinta, é pouquíssima tinta. Aqui já foi demais, deixa eu tirar o excesso. Ó, nessas ondulações aqui, leva um pouquinho do branco. Estica, né, ó. Você aplica e estica. Eu vou acelerar aqui a secagem pra gente reforçar
essa sombra, deixá-la mais escurinha. Aqui embaixo, ó. Reforça mais um pouquinho, que eu tô indo só com berinjela, porque é só essa curvinha, né? Aqui, ó. E pinta bolinhas, bolinhas brancas, que tal, hein? Já que estamos no espírito de bolinha, fazer umas bolinhas bonitinhas com branco. Pode ser cabo do pincel, tá? Fica do mesmo jeito. E agora, deixa eu pegar aqui as tintas. Nós vamos preencher todo o avental com marfim. Bom, vamos então pintar o avental, umedece com um diluente, que facilita o preenchimento, principalmente porque é uma área aqui grande, né? Um aventalzinho grande, não é pequeno, não. Aliás, o tamanho em si da pinguinzinha é tamanho A3, então é um risco grande, viu, gente? Se você quiser pintar no tamanho A4, sulfite, tudo bem também. Mas eu gosto de pintar tamanho natural, grande. Bom, umedecemos com marfim. Nós vamos preencher toda a base do avental, tá? Ó, tudo aqui se pode preencher com marfim. Assim que terminarmos de preencher, aí vamos sombrear com cerâmica e iluminar com branco. Então, aqui é só fundo, tá, gente? Preenchimento mesmo. Tudo preenchido. Veja se a trama do tecido está bem preenchidinha, né? Vem com o cerâmica aqui, no cantinho, ó, aplica e dá uma puxadinha. É a primeira demão, então não fica assim maravilhoso. É verdade, gente, não fica como a gente quer. A primeira demão é só para marcar a sombra mesmo, né? Aí depois nós vamos trabalhando, ó, sombreia na beiradinha. Eu tô com um pincelão aqui, número 10, tá? Da Castelo. Mas fiquem à vontade aí, se você quiser pegar um menor. Vem aqui e já separa essa parte aqui da tira do aventalzinho, né? Vem por trás. Olha, tá bem definida essas pregas, tá bem fácil de vocês acompanharem. Por trás de cada uma desse lado, ó, deste ladinho aqui, você vai sombrear para esse lado. Esfuma um pouco, não deixa a tinta parada. E desse outro lado,
você vai aplicar a sombra deste outro lado também, ó. Por trás. Quando nós colocarmos o branco, vocês vão entender melhor. Ó, fica assim. É até difícil falar, mas olha, o franzidinho para cá, franzidinho para lá. Isso dá para perceber claramente, né? E aqui embaixo, nas curvas, também pode passar o cerâmica e esfuma, não deixa a tinta parada. Ó, aplica, arredonda, acerta. Estica e esfuma um pouquinho, ó. Porque às vezes a intenção é só sombrear e deixar, né? Vem aqui, faz isso e para. Não, você aplica, arredonda, estica a tinta e dá uma esfumadinha. Aqui já menos, né? E aí, com branco, ó, conforme vai secando, observa que pega mais, né? A sombra fica mais intensa. Por isso que a gente não pode ter pressa. Ah, passei uma demão e tá ótimo. Não tá ótimo, não. Vamos caprichar e arrumar bonitinho. Vou lavar esse pincel mesmo que eu gostei, esse número 10. Vou lavar, secar direitinho. E com branco, vamos colocar mais branco aqui na tampinha. E vamos iluminar. Depois eu vou aplicar um stencil aqui de florzinhas, viu? Vem no centro. Deixa eu dar uma secadinha. Fica melhor, né? Vem aqui no centro, aplica o branco no meio, né? Nesse espaço central aqui. E dá uma esticadinha para as laterais. E aqui, nós vamos fazer as luzes. Se nós colocamos a sombra aqui por trás, significa que a luz vem acima, não em cima, acima, né? Aqui também. E aí você já vai virar o pincel para esse lado, vai levar a tinta para esse lado, para iluminar nessa direção aqui. Então, fica luz aqui, aqui, e já vira a mão para iluminar deste lado. Ó, vem aqui também. E ilumina. Essa é a primeira demão ainda, tá, gente? Aqui embaixo, ó, nós vamos fazer do mesmo jeito. Vem na beiradinha, descarrega o branco. E puxa um pouquinho para cima. Só nessa curva, ó. Não vai entrar na sombra cerâmica. Dá para vocês verem direitinho aí, né? Ó, passou.
Esfuma um pouquinho aqui em cima. Vou secar mais um pouco com o secador pra gente reforçar sombras e luzes, que eu chamo de maquiagem. Nós vamos maquiar, já tá pronto, só que nós vamos trabalhar ainda, reforçar sombras e luzes. Sequinho. E agora voltamos com cerâmica. Olha como vai ficando mais escuro, mais bonito. Tô com a mão bem leve, tá? Não tô apertando muito, não. Vem aqui, ó, por trás. Escurece mais um pouquinho. Aí vai ficando com mais profundidade, né? Ó, por trás. O pouquinho que você coloca já faz a diferença. Vem aqui também, ó. Acentua mais a sombra. Limpa o pincel. Aqui ficou meio tortinho. Deixa eu dar uma arrumadinha. Limpa o pincel. Vou pegar outro aqui que tá limpinho. E reforça as luzes brancas. Vem aqui no meio, ó. E em cada preguinha, acentuamos mais um pouquinho de luzes. É o capricho aí que vale, né, gente? É o carinho para deixar o nosso trabalho mais bonito. Aqui também, né, ó. E agora eu vou secar novamente para aplicar o stencil de florzinhas. E aqui você fica à vontade, de repente você quer fazer só bolinhas, né? Eu vou fazer florzinhas, porque eu já fiz tanta bolinha, gente. Olha a bolinha aqui, bolinha lá em cima no lacinho. Então, eu vou secar e já mostro para vocês a aplicação das florzinhas. Ó, o stencil já tá aqui. Eu vou ver a melhor posição aqui desse stencil para encaixar. E você pode aplicar o que você quiser para decorar aí, desde que fique bem bonito e combinando, né? Posiciona o seu stencil, qualquer que seja, né? Encaixa direitinho, põe uma fita crepe para não se mover. E com o vermelho escarlate. Eu tô com um pincel macio, gente, pra florzinha ficar mais forte, mais escurinha, né? Então, eu tô bem devagarzinho aqui, com pouquinha tinta só. E vou transferir todas as florzinhas e bolinhas aqui pro avental, tá? Também tem um segredo. Ah, eu quero que fique bem escura realmente minha florzinha. O que que eu faço? Eu termino de esfumar tudo, venho com o secador, acelero a secagem e passo, esfumo novamente, passo mais uma demão. Porque a intenção da gente, quando estamos transferindo stencil,
é que fique bem bonito, bem forte, mas não dá, gente. O stencil, ele estoura por baixo. Então tem que ir com pouca tinta e fazer como eu fiz. Passou uma demão, secou, volta, ó. E esfuma novamente, que vai ficar bem bonitinho. Então eu vou transferir essas florzinhas aqui e já mostro para vocês, tá? Olha que fofinha. Fofinhas as florzinhas. Ficou bem bonitinho mesmo, né? Eu gostei bastante. Agora nós vamos fazer o vaso aqui que tá por trás da mãozinha da pinguim. Eu separei o jacarandá. Nós vamos passar tudo aqui, olha, o jacarandá. Depois vamos sombrear com um pouquinho de preto. E separei essa cor que eu nem vi o nome. Ah, camurça. Camurça para iluminar. Deixa eu pôr o preto aqui. Então, vamos preencher o fundo com jacarandá. Se você não tiver, pode ser o terra queimada, pode ser rústico, até sépia fica bom, viu? Tem que ser um marrom de vaso mesmo, né? Um marrom escuro. Mãozinha, cuidado para não borrar. Aqui, ó, também. E para não misturar, se a gente passar tudo jacarandá, vai misturar, né? Vai cobrir a separação. Então, vem aqui por baixo com preto, assim você já estica um pouco a sombra aqui, ó. Vem aqui por baixo também. E sombreio. Aí pode continuar preenchendo normalmente aqui, ó. Toda essa partezinha. Assim você não perde, né? A marca aqui, a separação do vaso. Preenchido. E agora, com esse camurça aqui, vamos trabalhar um pouco as luzes, essa separação aqui, né? Ela vem até aqui. E aqui embaixo, também um pouquinho de luz. Bem simples, não tem, é um vasinho simples. Fundo jacarandá, sombra com preto e luzes com camurça. Está bem preenchido, né? Deixa eu dar uma secadinha. Eu vou iluminar, realçar mais um pouco, né? As luzes, realçar mais. E vamos subindo. Aqui em cima,
Vamos entender o desenho. Nós temos, deixa eu marcar com esse verde, o que nós usamos, verde seco, né? Que nós usamos para fazer o arabesco por trás da pinguim. Ele vai ser útil agora novamente, nós vamos trabalhar com ele. Deixa eu explicar aqui o desenho para vocês. Aqui nós temos uma folha, outra folha aqui em cima, né? Ó, vem até aqui. Outra aqui, as folhas dos morangos. Temos aqui 1, 2, 3, 4 morangos. Aqui temos uma folha que está por trás da cabecinha da pinguim. E aqui mais uma. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5 folhas. Esses espaços vazios, aqui, ó, entre uma folha e outra, já passa esse verde seco ou um verde pinheiro, um verde mais escuro, para dar profundidade entre os morangos, ó. Senão fica assim tudo voando, né? Sem profundidade. Pronto. Depois aqui nós vamos fazer pintar umas folhinhas com stencil, né? Fica bem bonitinho. Podemos preencher primeiro as folhas, depois fazemos por último os morangos. As folhas nós vamos passar verde kiwi de um lado e verde bandeira do outro lado. Então, vai ficar assim um ladinho mais claro e um ladinho mais escuro. Ó, novamente, pegar essa grandona aqui. De um lado, verde kiwi. Ó, essa folha, ela entra um pouquinho na carinha, né? Um lado mais claro e o outro mais escuro. Assim combina com o lacinho, né? As mesmas cores. Então, vamos preencher todas desse jeito. De um lado, verde kiwi e do outro, o verde bandeira. Com o verde pântano, nós vamos fazer as nervuras, né? Vamos escurecer um pouquinho mais do lado que nós passamos o verde bandeira. O lado do verde bandeira você pode escurecer um pouquinho mais. E desse outro lado, com o cantinho do pincel, faz umas nervuras. Isso em todas as folhas. Faz a nervura.
tava só testando cor, tá, gente? Seca um pouquinho para facilitar o trabalho. De um ladinho, esse lado que tá mais claro, nós vamos iluminar com branco, ó. Vem entre uma nervura e outra, ó, dá para vocês verem aí, né? Nessa nervura aqui, puxa um pouquinho do branco, ó. Meio que arredondadinho, não é assim retinho, não. Você vem, ó, e faz esse movimento em todas elas, ó. Vem aqui dentro. E puxa um pouquinho do branco. Novamente. E agora que nós temos a parte mais escura de um lado e a parte mais clara do outro. É só retocar com o verde kiwi. Então, vem de fora para dentro e puxa. Do outro lado, ó, também, a outra folha, né? Vem no cantinho do pincel. E puxa. Então, você vai ter um lado mais clarinho e o outro lado mais escuro. O lado escuro nós já vamos trabalhar também. Todas as folhas, tá? Ó, vem de fora para dentro. Arrumando beiradinha aqui, ó, deixando ela certinha. E esse outro lado mais escuro, vamos arrumar aqui com o verde bandeira. Todas elas vocês vão fazer isso. Depois reforça, vem, ó, reforça um pouquinho mais essas luzes, que fica mais bonita. Aí fica assim, um lado mais escuro, né? Esse lado mais escuro. E esse mais claro. Mas pode também pôr um pouquinho de branco. Só para trazer um pouco mais de luz. Mas é pouquinho, viu, gente? Bem pouco mesmo. Eu quero que fique
um tom mais escuro mesmo deste lado. Então, eu vou fazer o mesmo deste lado aqui. Vem, passou o verde bandeira, vem com um pouquinho só de branco. Iluminando. Mas a intenção é deixar o lado verde bandeira mais escuro mesmo. Tá bom? Para ficar bonita, como o estilo é country, podemos também pontilhar com branco, né? Para combinar aí com o nosso trabalho. Podemos fazer isso. Com zerinho, pode retocar se vocês quiserem aqui. Se cobriu, cobriu demais, professora, minha folha perdeu todas as nervuras. Volta com zerinho. Eu estou voltando aqui com o próprio pincel, mas se você sentir dificuldade, faz essas nervuras aqui com o zerinho. Mas elas ficam bem bonitas quando a gente retoca, viu? Olha lá. Ficam mais vivas, né? Aí vem com um pincel zerinho. Vamos pegar essa grandona aqui, ó. E pode pespontar todas as folhas. Terminando aqui, aí já vamos pintar os moranguinhos, tá bom? Eu vou terminar aqui, é só pespontar, como eu tô fazendo mesmo, tá, gente? Aí depois já vamos entrar aqui nos morangos. Folhinhas prontas. Comecei a fazer esse morango só para ver a tonalidade, para passar para vocês. Preenchi as sépalas com verde seco, né? Mas depois nós vamos fazer o acabamento. Só deixa assim, ó, do jeito que está aqui, você faz o seu também, tá bom? E agora vamos fazer o moranguinho, os 3 morangos aqui. Você vai fazer da seguinte forma. Você vai passar vermelho e escarlate em todos eles. Pro fundo, né? Aí vamos sombrear com vinho. Iluminar com vermelho fluorescente. Cadê ele? Não coloquei aqui em cima? Ah, tá aqui, ó. Vermelho fluorescente. E depois o branco, as sementinhas com vinho, a luz com ocre ouro. Bem, um moranguinho simples. Já estamos aqui no finalzinho do vídeo, né, gente? Tão gostosa a aula. Com vinho, então isso vale para todos, tá? Só de um lado, nós vamos escurecer um pouquinho com vinho. Desse outro lado,
Já vamos fazer aqui desse outro lado vermelho fluorescente, sujinho, assim, manchadinho, né? E com o pincel zerinho, vamos fazer aqui umas sementinhas. Só puxar, tá, gente? Ó. Diversas sementinhas aqui. Tem morangos que a gente faz mais trabalhados, né? Com amarelo ouro e tal. Esse aqui é um morango country, simplesinho, fácil de fazer. Então, mesmo, deixa secar um pouquinho esse vinho, que aqui em volta nós vamos iluminar com branco. Então, enquanto dá uma secadinha, não vamos perder tempo. Vamos preenchendo os outros do mesmo jeito. Preenchi os outros e uma opção também, gente. Antes de fazer a sementinha, aqui eu fiz já as sementinhas, né? Você pode também estar iluminando antes, ó, um fundo de luz apenas, né? Só para dar uma claridade deste ladinho, ó. Aqui já deu uma secadinha. E aí, também, luzes. Então, você pode fazer isso. Luz antes, um fundo de luz aqui. E já vamos fazer a sementinha. Fica mais fácil. Estou mostrando para vocês uma forma mais fácil. Mas eu ainda vou mexer nesse, ainda não está pronto, não. Faz as sementinhas bonitinhas. Hoje o zerinho não quer trabalhar, não. Ó, esse também já vi que não tá com cara boa. Deixa eu ver o outro aqui. Tem dia que eu vou te falar, viu? Esse zerinho aqui, às vezes não quer funcionar. Então, vamos fazer todas as sementinhas. E depois a luz branca em volta, como eu comecei ali a fazer. Também não tá, ó, 3 zerinhos que não querem trabalhar. Já já eu pego outro. Vem com branco, então fez as sementinhas. Vem com um pouquinho de branco, ó, o branco duro. Gente, finalização de vídeo é complicado. As tintas estão secas. Coloco umas gotinhas, né, de aquarela silk no branco e com um pincelzinho número 2, pequenino. Vamos reforçar esse fundo de luz aqui, né? Ó, tá vendo que todas têm um pouquinho de branco. Aí você vem aqui com um pincel pequenininho e ilumina algumas, ó. Esse ladinho aqui, esse pedacinho. A gente faz em todos. Desse jeitinho aqui que eu tô fazendo, tá? Não é certinho. Ah, vamos fazer direitinho. Não. Só em algumas. Em volta, ó. Cantinho do pincel. Esfuma. Aqui tá um pouco molhado ainda. Mas quando secar, dá pra trabalhar melhor. Vocês entenderam, gente? Passa vermelho
escarlate, sombreia com vinho, um pouquinho de branco antes de fazer as sementes, como eu fiz aqui, né? Coloca as sementinhas com pincel zerinho e vinho, aguarda um pouquinho a secagem, ilumina em volta de algumas sempre deste lado, tá? Vem aqui deste ladinho. E a voz tá indo embora, né, gente? Mudou o tempo aqui em São Paulo. Tá um frio, uma garoa, chuviscando. Não tá chovendo forte, não. Só garoando, né? Tá frio, gente. Não sei na cidade de vocês, mas São Paulo justifica o nome. É terra da garoa. Tá garoando, sim. Tá vendo, ó? É só isso. Ah, é difícil? Não é difícil. Você tem que ir com pouca tinta. O segredo é esse: pouca tinta e pincel pequeno para fazer a luz assim em volta de algumas sementinhas. Aí, com o zerinho, vamos lá, nós de novo com esse zerinho, meu Deus do céu, tá ruim mesmo. Vou lavar no álcool gel. E agora que o fundo, né, das sementinhas estão prontas, com o ocre ouro ou amarelo ouro, dentro uma pintinha bem pequenininha, ó, tá? Iluminando todas do mesmo jeito. Tá vendo? Ó, bem pequena mesmo, para continuar aparecendo só a semente cor de vinho. Porque se você fizer muito grande, vai cobrir o vinho, né? Cor vinho. Então, faz uma pintinha pequenininha. E a sépala, nós vamos sombrear aqui em cima, ó, com verde pântano. De um ladinho, aqui, ó, mais escurinho, puxando, né? Todas elas aqui, ó, por baixo, porque a folha está por cima, né? E a sépala por baixo, então ela tem que estar mais escurinha aqui, ó. Verde kiwi, vamos iluminar com verde kiwi, vamos ver se fica bom. Vem aqui na beiradinha, ó, e puxa a pontinha aqui, ó. Bem discreto, né? Ó, só puxar. Você pode ajudar também com o zerinho. Para fazer essas pontinhas. Aqui tem aquele meio, o meio, né? Ai, deixa eu mudar de pincel de novo, gente. Vamos pegar um mais firme. Ó, vamos de novo fazer aqui, ó. Vem de um ladinho. Puxa com verde kiwi, arruma do outro lado. Ela fica bem bonitinha.
Por um pouquinho de branco, isso fica mais bonitinho com branco. Que só branco fica muito forte. Então, eu prefiro o kiwi. Com isca do branco. Eu vou fazer o mesmo nessas duas, levando no cantinho do pincel o kiwi. Verde kiwi fica bonito. Fica mais natural, né? E vamos fazer, depois que terminarmos todas as sépalas, vamos fazer os cabinhos, né? Os morangos não ficar voando. Eles têm que estar presos num cabinho que liga as folhas. Aí, com o zerinho, pode ser o verde pântano. Hoje eu tô de mal com o meu zerinho. Aliás, eles estão de mal comigo. Vou tentar esse verdinho aqui. Senão temos que pegar outro. Então, aqui, olha. Pode puxar. Esse tá realmente por baixo, não dá para fazer, mas esse aqui dá. E esse também. Nesse, ó, com zerinho, você pode arrumar as folhinhas. Faz a pontinha, né? Fica mais bonitinho. E vamos também, pode ser com verde kiwi, iluminar o cabinho. Aqui eu vou pôr um pouquinho mais de branco, isca de branco, para ficar mais bonitinha, né? Também, gente, nesse meinho aqui, agora tudo é finalização, a gente vai achando espaços para poder trabalhar. Nesse meio aqui, ó, eu vou colocar essas florzinhas aqui, eu vou fazer um buquezinho com essa florzinha, só a florzinha. Então, quando você quer no stencil usar só um detalhe do stencil, você tem que pegar a fita crepe, ó, e cobrir o desenho que está em volta e salvar. E salvar só a florzinha. Olha lá, ó. Pronto. Aí, com essa florzinha aqui e o branco, nós vamos esfumar aqui no meio, ó. Vamos fazer diversas florzinhas. Pincel sujo, né? Tá sujo de vermelho, por isso que a florzinha ficou vermelha. Não faz mal. Eu vou secar com o secador e vou remontar. E vou fazer mais umas aqui em volta também. Vou aguardar a secagem, reforçar um pouco mais de luz nessas sépalas para ficarem mais bonitinhas. E tenho aqui um stencil de folhinhas. Deixa eu
Pegar um fituá pequenininho e aquele verde seco, né? E vamos, tira o excesso, ó. E vamos esfumar uns galinhos aqui saindo dos morangos. Opcional, se vocês não quiserem colocar, tudo bem também. Mas olha que gracinha, né? Ó, pode pôr mais um aqui. Onde vocês quiserem. Eu vou, então, terminar aqui esse lado e praticamente, eu acho que não, praticamente não, acho que tudo já está pronto, né, gente? São muitos detalhes, mas eu acho que já está pronto o nosso projeto. Eu mostro para vocês. Prontinho, trabalho finalizado. E esse também eu fiz, ó, a pequenininha, com uma graça, né? Muito, olha o brilho em volta, gente, que eu exagerei, né? Esse aqui tá mais discreto, com menos brilho. Olha que joguinho lindo para você decorar sua cozinha aí. Ó, que espetáculo! Que tal, gente? Vocês gostaram? Pano chique. Pano, começa por aí. O pano é chiquetoso, cheio de bordados. E com essa pintura super brilhante, né? Espero que vocês tenham gostado, gente, porque eu fiz com bastante carinho para vocês, tá? E que vocês pintem muito, aproveitem aí, façam para casa de vocês, façam propaganda para vocês poderem receber pedidos e presentear como vocês preferirem, tá bom? Obrigada pela presença de vocês, por estarem sempre comigo, né? Para mim é uma alegria e um incentivo muito grande quando vocês mencionam na mídia, Instagram, Facebook, o quanto estão satisfeitas com o curso. Isso me alegra bastante e eu fico muito feliz, viu? Me ajuda bastante mesmo, me dá muita alegria e ânimo de continuar sempre criando, desenhando projetos novos para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau, gente.